Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos hoje falando a segunda parte do tema, tá? Do fogo eterno. Será que Deus vai deixar os ímpios queimando por muito tempo? Ontem nós lemos textos que aparentemente dão a entender isso, que os ímpios vão ficar queimando. Eu até terminei lendo aquele texto do fogo que o verme não morre, né? Então, eu até disse, né, que fogo é esse que nem o verme consegue morrer, tá? Continua ali, porque o verme não morre e o fogo não apaga. Fica ali lutando. E hoje nós vamos ver outros textos que mostram o contexto de fim. Então, ontem nós lemos muitos textos falando sobre que o fogo não apaga. É como o sentido é, pelo menos é o que a gente entende. Não estou dizendo que é o sentido original. É o que a gente interpreta, é o que foi traduzido com fogo que não apaga. Hoje nós vamos ler na própria Bíblia textos que dão a entender que tem um fim. E aí a gente vai fazer, não hoje, mas amanhã, a gente vai pegar os textos, vai ler palavras lá no original para a gente entender o sentido, e aí nós vamos chegar a uma conclusão melhor, entender melhor aquilo que eu até coloquei na pergunta do título da mensagem, né? Será que Deus permite que os ímpios fiquem queimando? Eu acredito que não. Esses textos aqui que a gente vai ler hoje, com os textos de ontem, então, se você não assistiu, assista, tá? Compartilhe com amigos, com pessoas que vocês gostam. Então, assista aquilo ali, que eu acho que vale a pena. Dá uma curtida também, tá bom? Agora, se amanhã, porque a intenção é fazer até amanhã, se amanhã não for muito grande, porque eu estou vendo aqui dos textos que eu separei, eu não sei, não vou vamos dizer assim, tentar interpretar todos, mas alguns que a gente entende que ajudam a compreender todo esse contexto. Só que aí já são pelo menos 13 textos. Então é muito texto para a gente poder explicar bem, entender bem. Então, se for o caso de amanhã ter que estender também para um quarto tema, ou seja, o fogo eterno, um, dois, três, quatro, se é eterno, né? Então, pelo menos 4 dias para falar de uma coisa eterna, vamos, vamos convir, né? E eu entendo que fazendo assim é uma maneira de a gente compreender um pouquinho a Bíblia, entender. Não precisa simplesmente numa palavra resolver a questão, porque às vezes a gente resolve, ou eu acho que eu resolvi, né? Mas aí fica a dúvida na mente de muitos. Então a nossa intenção é tentar realmente, nesse contexto, ver a máxima quantidade de textos para não ficar dúvida. Porque aí, vamos dizer, eu pego um texto e aí li, entendi, e aqui, ó, realmente não é fogo eterno. Mas e esse texto? Aí a pessoa fica, mas e esse outro texto? Então, pegando tudo, a gente tenta. Ou o fogo é eterno e os ímpios ficam queimando, 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 queimando e nunca acaba. Ou o fogo também é eterno, mas as consequências dele é eterno. É eterno no sentido seguinte: queimou, acabou, nunca mais vai voltar. Eu entendo por esse lado, outros entendem por outro lado, mas pelo contexto de todos os textos da Bíblia, aí nós vamos entender o que significa. Por isso, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, tá bom? Espero que o seu dia esteja bom, o meu está aqui, terça-feira, iniciando aí mais um dia também na jornada para Canaã Celestial. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai, vamos estudar aqui alguns textos, na verdade, ler alguns textos, evitar interpretar, porque amanhã nós vamos estar interpretando esses textos. Nos abençoe, abençoe os queridos, em nome de Jesus. Amém. O texto está em primeiro texto é Judas, capítulo é um, né? Porque não, só tem um capítulo mesmo, verso 7. Diz assim: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Fogo eterno sofrendo punição. São exemplo de fogo eterno. Se são exemplo de fogo eterno, cadê o povo queimando agora?
É só isso que eu falo. Ah, mas é uma expressão e tal. Ah, não estão lendo ao pé da letra? Ontem eu só li coisa que é difícil mesmo. O verme não apaga, o verme não morre, o fogo não apaga, que vão ser atormentados pelos séculos, dos séculos, dos séculos. Tá bom, o que eu vou fazer? Tá lá, não tá? Tá, tem que ouvir. E aqui? O fogo é eterno, Sodoma e Gomorra. Então, se é fogo eterno e vai queimar pelos séculos dos séculos, Sodoma e Gomorra realmente já foram destruídos há séculos. Cadê o fogo? Eu preciso do foguinho. Cadê? Ou é invisível o fogo? Note que eu não estou nem interpretando nada, eu só perguntei. Não estou querendo menosprezar quem pensa diferente, mas é para a gente entender ou tentar compreender. Então, fogo eterno, por que não vai levantar outra Sodoma e Gomorra? Não vai existir mais, acabou. É isso que eu entendo. Tá? Não li nem no original o que significa, mas sofrendo punição. São exemplos. Eles não serão exemplos. São. É coisa que já aconteceu como exemplo. Então, queridos, cadê o fogo? Queimando. Igual aqueles das refinarias de petróleo que fica queimando, 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 que ali não apaga nem de dia nem de noite. Bem, vamos lá. Vamos ler um outro texto? Em 2 Pedro, capítulo 2. Esse texto de 2 Pedro é parecido com esse, porque o contexto é o mesmo, Sodoma e Gomorra, tá bom? 2 Pedro 2, verso 6, diz assim: reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, e ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos viviam impiamente. Então, note que Pedro, ele coloca não fogo eterno no sentido de ficar queimando, mas que reduziu as cinzas, acabou a cidade. Note que eu não estou interpretando, só estou. Está aqui, reduzindo as cinzas. O mesmo que disse fogo eterno, é o outro dizendo sobre a mesma coisa, diz que está em cinzas, sobre o pó. Pó. Entende-se que é ali na região do Mar Morto, por causa do sal, Vale do Sal, Mar Morto. Talvez por isso que a esposa de Ló virou uma estátua de sal, porque ali tinha muita concentração de sal. É isso que os estudiosos acreditam. Mar Morto. E que o Mar Morto seja de fato a região de Sodoma e Gomorra, porque eles entendem que choveu, né, o fogo veio do céu e ali pressionou a terra, não sei se larvas vulcânicas ou se cometa que veio do céu, sei lá, asteroides. A cidade foi destruída e ali é uma depressão. É um mar, não é no nível do mar, é abaixo do nível do mar. Então acredita-se que ali, tá? A maioria dos teólogos acreditam que ali, na região do Mar Morto, que é a região que foi Sodoma e Gomorra. Só tem sal, pó, as cinzas. A Bíblia está dizendo que vai virar nada. Essa expressão cinzas pode ser cinzas. Aliás, eu já estou. Tá bom. Vai virar cinza. Ou já virou cinza. É, pastor, mas eu não estou vendo nenhuma cinza lá. O vento leva as cinzas, né? Eu posso sair dessa. Eu não saio do fogo. O fogo tem que estar queimando. E o vento pode levar o fogo. Tá bom? E não tem como apagar. Porque esse fogo é eterno. Se é eterno, não apaga. Se apaga, então acaba. Eu acho que acaba. Ok? Então, o contexto de Sodoma e Gomorra é em Gênesis 19, 24 em diante. Se você quiser ler lá, quando fala que desceu fogo do céu e subverteu as cidades ali. Tá bom? Outro texto, Malaquias, capítulo 4. Esse normalmente é o texto de quem acredita de que não vai ficar queimando, usa esse texto. Tá? Basicamente, esse é o texto que quem crê que o Senhor vai destruir tudo e vai acabar, não vai ficar queimando, 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 porque se vai ficar queimando é porque não acabou. Enquanto está queimando, tem coisa para queimar. Tem lenha para queimar. Se tem lenha, eu não creio assim, mas tem gente que acredita, ou que nem pensou, mas aceitou
o que a interpretação falaram para si. Então a gente usa esse texto, que fala que não vai sobrar nem raiz nem ramos. Então vamos lá? Malaquias 4, verso 1 e 3. Diz assim: Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Imagina forno forte queimando, aqueles fornos que coloca aí a cerâmica, né? Eu já trabalhei embaixo do andubo, já vi uns fornos bem quentes, tá? Mas aqui vai ser mais quente, né? Pois vem o dia que arde como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho, restolho, palha, palha, vai pegar fogo mesmo. Foi o dia que vem as abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz e nem ramos. Se não vai sobrar raiz e nem ramo, dá para ficar queimando, 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 queimando. Quando você faz uma fogueira, o que você fala? Duas coisas no outro dia. Nossa, ainda tem lenha, ó, ainda tem foguinho aqui, ó, ainda está quentinho. Ou então, se só tem cinza, o que a gente diz? Acabou. Acabou. Acabou a lenha, acabou a fogueira. Acabou a combustão. Não é assim que a gente fala? Mas, verso 3 diz assim: Pisarei os perversos, porque eles vos farão cinzas. Pedro não disse que Sodoma e Gomorra já foram cinzas? Vão fazer cinzas. E aqui está dizendo que os justos vão pisar nos perversos. Como? Porque eles vão ser cinzas debaixo das plantas do vosso pé naquele dia, e prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor dos Exércitos está dizendo que vai destruir tudo. Vai arder como fornalha. E os justos vão andar sobre os ímpios, mas não no sentido de pisar neles, é que eles vão ser cinza, não vai ser nada. E a cidade santa, a gente entende que vai ser no novo céu e na nova terra, restaurado. Acabar. Então, esse é um texto aí que ajuda a entender o contexto de ontem. Tá? E o texto de Judas também ajuda, porque o fogo, cadê o fogo lá? Um outro texto que eu quero ver com vocês é Isaías, capítulo 34. Isaías, capítulo 34. Tem mais dois textos, esse de Isaías, um outro de Ezequiel e o último de Tessalonicenses, para terminar. Isaías 34, verso 8, diz assim: Porque o dia da vingança do Senhor, ano das retribuições, por causa de Sião. Aí diz assim: Os ribeiros de Edom transformarão em piche. Piche, né? Talvez aí petróleo, ou aquela larva, porque isso é o pó e enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Olha, aquele negócio queimando. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fornalha. De geração em geração será assolada para todo sempre. Ninguém passará por ela. Ou seja, aqui, parecendo com os textos de ontem, porque não está falando de cinza, mas está dizendo que vai subir a fumaça, e de geração em geração. Então, as gerações serão destruídas. Geração a geração. Será assolada, será destruída. Para sempre. Ninguém passará por ela. Ou seja, ninguém vai escapar dela. As gerações. Todas elas. Não, é de noite e de dia. Não vai apagar. Tudo bem. Pode dar. Ao mesmo tempo que dá a entender que vai queimar para sempre, o texto continua dizendo que vai ser assolado. Ninguém vai passar por ela, não vai sobrar. Se não vai sobrar. E aí ele continua: mas o pelicano e o ouriço possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Como é que Deus vai destruir tudo e vai sobrar as aves? Porque está aqui. É porque não é tudo, é só o mal. É o mal que vai ser exterminado. O vestígio do mal que vai ser exterminado. Tá? Então, mas mesmo assim, aqui está mostrando por que o sentido de queimar nos séculos. Porque vai passar geração em geração, geração em geração. Aquela geração desde Caim até os dias de hoje, ou depois da gente, se tiver mais tempo. Ok?
Então, esse é o sentido daqueles textos lá no passado. Bem, mas eu já estou explicando coisas que não era para falar. Isaías capítulo 28. Amanhã a gente vai explicar melhor esses textos. Mas aqui mostra que, ao mesmo tempo que vai subir pelos séculos dos séculos, diz por quê? Porque vai passar por gerações. As gerações, cada geração vai passar e vai pegar fogo, irmão. Vai pegar fogo. Já vi aquelas pessoas dizendo, ai, pastor, ai, dá um fogo aqui, é difícil controlar. Não controle, não. Não controle, não, porque naquele dia não vai ter controle. Ali você vai ver o fogo da paixão. Ah, vai. Tenha certeza. Ai, eu não consigo, sabe? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Vai queimar, vai queimar. Não quer queimar? A pessoa chega até a mudar a voz. Naquele dia vai mudar a voz. Vai ser horrível. Eu li algumas palavras no original ali, já dei uma olhada, né? Que eu não tenho como ficar. Aí eu olho e fico assim, sabe, algumas expressões assim, mudará a sorte, vai sofrer amargamente, vai sentir raiva interno, sabe? Raiva de não poder fazer algo, ódio de não poder fazer algo porque é impotente. E esse é o sentimento dos ímpios. Mas eu não sei qual, não estou dizendo qual é a palavra aqui, mas eu lendo, sabe? O sentimento quando está lá sendo destruído de algo interno que queria falar e não tem como falar porque está queimando. E Ezequiel, capítulo 28. Aqui está falando do próprio inimigo, o chefe de todo o mal, o que trouxe essa porcaria para o universo, porque foi gerado dele. A gente já falou isso. Ele que gerou essa porqueira toda. Aqui, verso 18, Ezequiel 28, fala do rei do Tiro, né? E aí, em algum momento, começa a falar de alguém que estava no jardim do Éden e que não é o rei do de Tiro. Em que contexto aqui é rei de Tiro, né? E não pode ser Satanás, porque eles aplicam aqui. Não estava no Éden. Quem estava no Éden? Hã? Tiro, né? O rei de Tiro aqui. Então, é alguém que influenciava Tiro. Uma entidade espiritual que então primeiro começa a falar do rei e depois fala daquele que está influenciando, tá? Então, nesse contexto, verso 18 diz assim: pela multiplicação das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, porque Satanás ficou sendo comerciante, começou a vender a palavra de Deus, vendendo de maneira errada, enganando os ímpios, enganando os anjos do céu. Profanaste os teus santuários. Aí Deus está dizendo: eu, pois, te fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu em cinza sobre a terra. E os teus olhos e os olhos de todos que te contemplam, diante dos olhos. Ou seja, todos vão enxergar. Quem? Isso aí. O sanguinolento queimando. O carcará, não é assim que fala? Queimando. Deus vai fazer um fogo sair de dentro dele. Ele não queria entrar na luz inacessível, andar no meio das pedras de fogo. Você não queria andar na pedra de fogo? Você não quer ser alguém? Vai queimar. Por isso, queridos, a gente precisa lutar. Eu luto, você luta, a gente precisa lutar todos os dias. Nós temos falhas, nós temos fraquezas, o inimigo fica mexendo com as nossas fraquezas, mas nós precisamos lutar para ele não nos derrubar, porque ele vai ser queimado. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar naquele dia. Gerações e gerações, infelizmente, estarão lá. Sabe, queridos, eu não falo isso para amedrontar, mas para a gente se afastar deste caminho mal, perverso. Você está fazendo algo que acha que é errado, que acredita que seja errado.
Busca perdão do Senhor. Era para a gente não cair, mas caiu. Busca perdão do Senhor. Eu tenho buscado todos os dias, lutado todos os dias, ainda mais falando dessas coisas. Falei, meu Deus, é aí que eu preciso andar a segunda milha, uma terceira milha. E eu quero ler o último texto, tá? Porque já que vai virar cinza o carcará lá, se ele, que é o pior de todos, vai virar cinza, o resto vai fazer o quê? Hã? Vai ficar queimando pelos séculos e séculos? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, perdão, capítulo 1. Eu quero fazer um apelo, porque eu não quero terminar com esse negócio de bicho ruim lá queimando e os outros queimando e mesmo que vire cinza, terminar assim, né? Não posso, eu tenho que fazer um apelo. Eu sou um pastor para quê? Para apelar as pessoas para a salvação. E eu quero ler um texto que também tem a ver com esse contexto, mas é um apelo à salvação. Verso 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, 6 a 10 e o verso 12. Diz assim: se de fato é justo para com Deus, ou seja, é justo que Deus dê a paga. Olha só, se de fato é justo para com Deus que ele dê paga aos que paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, um dia Deus vai pagar com tribulação aos que nos atribulam. Então, se você é servo de Deus, se você busca fazer a vontade de Deus, tem gente te perseguindo, é na escola, é no trabalho, gente zombando de você, é na igreja, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de céu. Então, vai ter um dia que o Senhor vai retribuir as tribulações que eles trocaram para a gente. É assim que está dizendo. E a vós outros, que sois atribulados, alívio. Então, naquele dia, vai vir um fogo que vai atribular todo mundo dos ímpios, vai ser alívio para o povo de Deus. Então, é assim, alívio juntamente convosco. Quando do céu se manifestar o nosso Senhor com os seus anjos em poder e em chama de fogo. Você consegue imaginar Jesus vindo com fogo? Porque ele é um fogo consumidor. Ele é o fogo. O outro bicho lá não é fogo. Por isso que vai sair um fogo do meio dele, dentro dele, vai queimar ele, vai se virar cinza. A diferença de Jesus. Jesus pode sair um fogo de dentro dele porque ele é um fogo consumidor e ele não morre. Ele não morre. O outro vira cinzas. Ok? Tudo certo? Ainda diz assim: e a vós outros, o Senhor, com os seus anjos em poder, em chamas de fogo, verso 8, tornando em vingança os que não conhecem a Deus, os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor, zombam do evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. A destruição é eterna. A destruição é eterna, não volta mais. Quando você lê destruição eterna, você vê a eterno, tá quebrando, tá quebrando, pastor, mas tá quebrando. O pau tá quebrando, pastor, mas não acabou de quebrar o pau. É assim que você entende eterna destruição, porque o fogo é eterno, eterna destruição. Acabou. É assim que eu entendo eterna destruição. Acabou. Acabou. Não volta mais. Então vamos lá. E não estou lendo nada no original, tá? Aqui no meu português, traduzido no meu português. João Ferreira de Almeida. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier, ou seja, quando é que isso vai acontecer? Quando ele vier para ser glorificado pelos seus santos. Então, é depois do milênio. É quando Jesus vai ser glorificado. E ser admirado em todos os que creram naquele dia. Oh, queridos, que bênção. Verso 12. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Jesus vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar, mas ele vai voltar depois para fazer juízo, para dar a tribulação daqueles que nos atribularam.
Porque Jesus, ele é um fogo consumidor. E ele, com chamas de fogo, vai destruir eternamente. Se é destruir, não é destruindo, continuando, uma ação contínua, como se fosse um gerúndio, fazendo, fazendo, está queimando, 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 destruindo, destruindo, destruindo. Não, destruiu, passado, acabou. O profeta fala de algo do futuro como acontecido do passado, porque é algo completo. Eu acabo falando coisas que não era para falar agora. Mas feche seus olhos, creia no Senhor Jesus Cristo. Não aceite o outro lá que queria ser alguma coisa. E vai ser queimado. Quer glória? Toma fogo, queima, queima. Você não quer andar no meio das pedras de fogo? Queima. Que eu e você nos consigamos, com a graça de Cristo, nos livrar da garra do mal, porque Ele é poderoso para nos salvar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando esse momento. Amanhã nós vamos ler alguns textos no original. Provavelmente a gente vai ter que se estender mais um dia também. Mas obrigado, Senhor, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ela se explica. Para mim, Senhor, está muito claro, mesmo com aqueles textos pelos séculos dos séculos, o porquê que vão ser pelos séculos dos séculos, porque são séculos de gerações que vão ser passadas pelo fogo, porque vão ser destruídas. Mas um dia o Senhor completará. Até Satanás vai ser completamente destruído porque vai sobrar só cinza. Se é cinza, só vai subir a fumaça, porque o fogo vai ter apagado. Por isso a Bíblia fala da fumaça. Fumaça. Pai querido, nos ajude a compreender. E amanhã, abra a nossa mente, alargue a nossa mente, para que a gente possa compreender ainda mais um pouquinho. Abençoe os nossos queridos, nos dê um bom dia hoje. Em nome de Jesus, amém.